Ao longo da cronologia da Marvel, o Motoqueiro Fantasma nunca foi apenas um personagem. Ele sempre foi uma maldição que muda de rosto. Em diferentes épocas da história, o espírito da vingança encontrou novos hospedeiros, cada um com origens, personalidades e propósitos distintos. Em alguns momentos ele foi lenda, em outros punição divina e em casos extremos chegou a se tornar uma entidade de escala cósmica. Neste vídeo vamos percorrer todas as principais encarnações do Motoqueiro Fantasma em ordem cronológica dentro da lore da Marvel, do primeiro espírito de vingança até sua forma mais extrema. Muito antes de heróis, deuses ou civilizações, a origem dos super-humanos da Terra começa com um celestial que chegou ao planeta à beira da morte. Sua presença influenciou a evolução humana, tornando alguns indivíduos mais inteligentes do que outros. Um deles se tornaria o primeiro Motoqueiro Fantasma. Esse jovem fazia parte de uma tribo primitiva que acabou sendo manipulada por um humano mais avançado, cuja intenção era devorar todos os membros do grupo. Quando a tribo foi massacrada, apenas o menino sobreviveu. À beira da morte, ele encontrou uma serpente falante que o convenceu a invocar o nome de Mephisto em troca de poder. Assim nasceu o primeiro espírito de vingança. Cavalgando em um mamute, ele passou a caçar o responsável pelo massacre. Outros humanos o chamaram simplesmente de The Rider, já que nunca haviam visto alguém cavalgar um animal daquela forma. Seu destino o levou a enfrentar o primeiro Wendigo da história em uma batalha mortal que terminou com ambos caindo de um penhasco, junto do mamute. Após vagar sozinho, ele foi convidado por Odin e pela Fênix para integrar os Vingadores 1 milhão de anos antes de Cristo. Carter Slade nasceu em Ohio, em meados do século XIX. Ele decidiu se mudar para o oeste para se tornar professor na colônia de Bison Bend, no Colorado. No caminho, Carter se deparou com o que parecia ser um ataque indígena contra colonos indefesos. Ao intervir, ele descobriu a verdade. Os agressores eram homens brancos disfarçados, revoltados com a ocupação de terras incentivada pelo governo. Mesmo sem treinamento com armas de fogo, Carter enfrentou o grupo sozinho, lutou bravamente, mas foi baleado diversas vezes e deixado à beira da morte. Resgatado por um jovem sobrevivente e levado até uma tribo indígena aliada, Carter foi tratado por um curandeiro conhecido como Estrela Flamejante. Anos antes, ele havia testemunhado a queda de uma estrela cadente e acreditava que aquele era um sinal do grande espírito. Um campeão surgiria para combater a injustiça. Após dias de rituais, orações e ervas medicinais, Carter sobreviveu. Convencido de que aquele era o escolhido, Estrela Flamejante lhe entregou uma capa especial, poeira fosforescente e apresentou um cavalo branco indomável, que Carter batizou de Banshee. Assim nascia o Cavaleiro Fantasma. Usando a capa brilhante, o seu novo disfarce e o cavalo, Carter passou a aterrorizar os criminosos e proteger os colonos de Bison Bend. Seu primeiro ato foi levar à justiça os homens responsáveis pelo massacre da família do jovem que o havia salvado. Durante anos, Carter Slade percorreu o oeste combatendo o mal, ajudando a comunidade local e treinando seu pupilo. E após sua morte, Carter ainda não havia encontrado descanso. Tornou-se um espírito verdadeiro capaz de se tornar intangível, disparar energia etérea e possuir seu descendente, concedendo-lhe os poderes do Cavaleiro Fantasma. Originalmente, esse personagem e esse manto eram conhecidos como Motoqueiro Fantasma, um nome que só foi alterado quando a Marvel apresentou um novo portador da maldição. Johnny Blaze nasceu no mundo do espetáculo e do perigo. Filho de Barton Blaze e Naomi Cale, ele cresceu entre motos, acrobacias e o circo itinerante de dublês. Ainda criança, Johnny foi marcado pelo abandono. Sua mãe deixou a família levando seus irmãos, tentando protegê-los da antiga maldição da linhagem Kyle. Johnny ficou para trás e reprimiu quase todas as memórias desse passado. Pouco tempo depois, Johnny também perderia seu pai. Órfão, ele foi adotado por Craig Crash Simpson e sua esposa Mona, que o criaram como um filho. Foi ali que Johnny encontrou algo que ele finalmente poderia chamar de uma família. Crash se tornou seu verdadeiro pai,
Foi ele quem ensinou Johnny a pilotar, a desafiar a morte e a amar motocicletas. Johnny cresceu ao lado de Roxane e o que começou como amizade logo se transformou em amor. Anos depois, Naomi Cale retornou em segredo, temendo que a maldição finalmente alcançasse seu filho. Ela fez um pacto com Mephisto para tentar poupá-lo. O demônio aceitou e mentiu. Johnny não escaparia da maldição, apenas não se tornaria exatamente o que estava destinado a ser. Quando Mona morreu em um acidente durante uma apresentação, Johnny prometeu de uma vez por todas abandonar as motos, mas o destino não terminou ali. Um dia, Crash foi diagnosticado com câncer. Desesperado, Johnny mergulhou no ocultismo em busca de uma forma de salvá-lo. Em sua ignorância, invocou aquilo que ele acreditava ser o diabo, mas que na verdade era Mephisto. O pacto para salvá-lo foi feito, Crash foi curado, apenas para morrer momentos depois de um salto final. Consumido pela culpa, Johnny tentou honrar a memória de seu pai adotivo repetindo o salto. Foi naquela noite que a maldição se manifestou pela primeira vez. Johnny Blaze se transformou no motoqueiro fantasma. A princípio, Johnny acreditou que aquela criatura de caveira em chamas era o mal dentro dele. Com o tempo, percebeu a verdade. Algo antigo, poderoso e vingativo havia se ligado à sua alma. Ao se tornar o motoqueiro fantasma, Johnny deixou de ser apenas um humano. Quando o espírito de vingança assume o controle, Johnny passa a possuir força sobre-humana capaz de erguer dezenas de toneladas e em situações extremas, essa força não parece ter um limite definido. Seu corpo se torna praticamente indestrutível, ossos quebrados se regeneram instantaneamente, ferimentos fatais deixam de existir e ataques físicos comuns simplesmente não são suficientes para detê-lo. Enquanto o motoqueiro fantasma está ativo, apenas armas de origem divinas ou forças místicas de nível equivalente são capazes de feri-lo de verdade. Mas o poder mais temido do espírito da vingança não está na força ou no fogo, e sim no olhar. O olhar da penitência obriga suas vítimas a sentirem de uma vez só toda a dor que causaram ao longo da vida. Para alguns isso significa loucura, para outros a morte. Esses poderes, no entanto, têm um preço. Johnny Blaze não controla totalmente o espírito, ele apenas convive com ele. Por anos, Johnny Blaze acreditou ser o único portador dessa maldição, mas a vingança nunca pertence a um único homem. Enquanto Johnny lutava para manter o controle sobre a própria humanidade, a chama da vingança já buscava um novo hospedeiro. Daniel "Danny" Cat e sua irmã Bárbara nasceram filhos de Barton Blaze e Naomi Cale, mas ainda muito jovens foram entregues aos cuidados de uma viúva chamada Frances Cat, crescendo acreditando que ela era sua verdadeira mãe, enquanto Naomi, à distância, continuava a observá-los e protegê-los até sua morte anos depois. Tudo muda na noite de Halloween. Já adolescentes, Danny leva Bárbara até um cemitério para que ela pudesse fotografar o túmulo de Harry Houdin. O que deveria ser apenas uma visita curiosa se transforma em um pesadelo quando os dois testemunham um confronto violento entre gangues. Uma delas era liderada por um homem conhecido como Death Watch, enquanto a outra reunia criminosos ligados ao submundo de Nova York. Quando Bárbara grita, a presença dos irmãos é revelada. Um dos capangas dispara uma flecha que atinge Bárbara diretamente no peito. Em pânico, Danny pega o corpo da irmã e foge, se escondendo em um ferro velho próximo. Ali, coberto pelo sangue dela e acreditando que havia perdido tudo, Danny se depara com algo estranho. Uma motocicleta intacta, reluzente, completamente fora de lugar. Ao tocar a tampa do tanque, ainda com as mãos ensanguentadas, algo desperta. Danny se transforma no motoqueiro fantasma. Diferente de Johnny Blaze, Danny nunca esteve sozinho no controle. Sua mente humana dividia espaço com o espírito de vingança, tornando essa encarnação mais instável, mais violenta e menos previsível. Consumido pela dor e pela culpa, o motoqueiro fantasma passa a caçar brutalmente os homens de Death Watch, torturando-os em nome da vingança. A chacina só é interrompida com a chegada da polícia. O espírito foge pelas ruas em sua motocicleta em chamas, e em um beco isolado, Danny retorna à forma humana. Bárbara é levada inconsciente ao hospital, mas pouco depois acaba sendo assassinada por Blackout, um criminoso deformado que buscava vingança contra o motoqueiro fantasma. A partir desse momento, Danny não luta apenas por justiça.
ele luta por culpa. Enquanto isso, na costa oeste, Johnny Blaze sente o surgimento de um novo espírito da vingança. Convencido de que Zarathus havia retornado, Johnny viaja até Nova York decidido a matar o novo motoqueiro fantasma. Os dois entram em um confronto diversas vezes em uma perseguição violenta e desesperada. Tudo muda quando Johnny presencia o motoqueiro fantasma salvar uma criança no Central Park. Aquele ato de compaixão faz Johnny recuar em vez de continuar a caçada. Ele passa então a observar Danny à distância e eventualmente decide treiná-lo, ensinando-o a lutar e sobreviver quando não estiver transformado. Mais tarde, a verdade vem à tona. Danny Cat e Johnny Blaze são irmãos. A família havia sido separada deliberadamente para impedir a formação de espíritos de vingança, mas a manipulação de Mephisto forçou ambos a assumirem a maldição. Juntos, eles se unem aos Filhos da Meia-Noite para enfrentar ameaças místicas como Zarathus e Lilith. Danny Cat acabaria aparentemente morto pelas mãos de Blackout, no entanto o espírito ligado a ele continuou existindo. A consciência de Danny ficou presa em um vazio espiritual, capaz apenas de se comunicar com o espírito. Um destino cruel que reforça uma verdade constante na história do motoqueiro fantasma. A maldição ela nunca termina, ela apenas muda de hospedeiro. Alejandra Jones nasceu filha de um traficante de pessoas americano e de uma mulher mexicana desconhecida. Assim como seus irmãos, ainda criança foi vendida pelo próprio pai. Seu destino a levou até a Nicarágua, onde foi acolhida por um homem chamado Adam, um líder carismático que comandava um templo isolado. Ali, Alejandra e outras crianças órfãs foram treinadas desde cedo com um único propósito: se tornarem o próximo motoqueiro fantasma. Diferente de Johnny Blaze ou Danny Cat, Alejandra não encontrou a maldição por acaso. Ela foi moldada para ela. Com o tempo, Adam conseguiu convencer Johnny Blaze, então o motoqueiro fantasma, a abdicar da maldição. Em seguida, Adam ressuscitou o Buscador, uma entidade ancestral responsável por escolher o próximo espírito de vingança. A escolhida foi a Alejandra. Sua primeira missão a levou até Dayton, Ohio, onde enfrentou Skade, filha do Caveira Vermelha, e a Serva da Serpente. Alejandra lutou com coragem, mas foi derrotada, um sinal claro que, apesar do poder, ela ainda não estava pronta para carregar o peso da vingança. Enquanto isso, Johnny Blaze descobre a verdade ao confrontar Mephisto. Adam não queria apenas punir criminosos. Seu objetivo final era erradicar todo o pecado da humanidade, transformando as pessoas em seres vazios, sem livre-arbítrio, emoções ou identidade. Consumido pela culpa por ter abandonado a maldição, Blaze decide agir. Quando Alejandra retorna ao templo, Adam ordena que ela extinga o pecado de seus próprios companheiros. Ao se recusar, Alejandra é escravizada magicamente. Blaze chega ao templo e, com a ajuda do Buscador, que também discordava dos planos de Adam, tenta impedi-lo. Como resposta, Adam transforma Alejandra em uma arma viva. Ela explode, liberando uma onda de energia que remove o pecado de toda a Nicarágua. Apenas Blaze e o Buscador sobrevivem, protegidos pelos poderes da entidade. Milhões de pessoas permaneceram vivas, mas sem alma. Não satisfeito, Adam leva Alejandra até Cabo Canaveral e a força a embarcar em uma estação espacial. Seu plano era amplificar o poder do motoqueiro fantasma e alcançar o mundo inteiro, apagando o pecado da Terra de uma só vez. Para detê-lo, Blaze faz mais um acordo com Mephisto, obtendo uma moto capaz de viajar pelo espaço. Ele parte acompanhado da Buscadora, mas ao perceber que Adam pretendia usá-la como escudo, a ejeta da moto, salvando sua vida. Porém, Blaze chega tarde demais. Adam força Alejandra a liberar todo o seu poder, no entanto, pela primeira vez, Johnny não lutou com fogo ou correntes. Ele fala com ela. Suas palavras despertam que Adam nunca conseguiu controlar: a vontade própria. Alejandra assume o controle e explode a estação espacial, matando Adam. Ela salva Blaze e ambos retornam à Terra. No entanto, sentindo-se responsável pelas almas perdidas da Nicarágua, Alejandra parte sozinha, recusando-se a ser guiada ou controlada novamente. Assim, Alejandra Jones dá um novo sentido ao motoqueiro fantasma. Ele deixa de ser apenas vingança e passa a ser culpa, redenção e também livre-arbítrio.
Robbie Reyes era um jovem mecânico que vivia no leste de Los Angeles, na Califórnia. Morador do bairro de Hard Rock Heights, uma região dominada por gangues, drogas e corrupção, Robbie fazia de tudo para proteger seu irmão mais novo, Gabe, que o via como um verdadeiro herói. Seu maior sonho era simples: sair daquele bairro. Na esperança de conseguir dinheiro suficiente para se mudar, Robbie entra em uma corrida de rua ilegal com um prêmio de $50 mil. O que ele não sabia era que o carro que estava dirigindo estava possuído por uma entidade sobrenatural. Enquanto liderava a corrida, Robbie percebe que estava sendo seguido, acreditando de se tratar da polícia. Pensando no futuro de Gabe, ele tenta fugir, mas acaba encurralado em um beco sem saída. Ao sair do carro para se explicar, é recebido com tiros. Robbie Reyes é executado a sangue frio. Seus assassinos tentam queimar o corpo e o carro, mas algo responde. A entidade ligada ao veículo se funde ao corpo de Robbie, ressuscitando-o e dando origem a um novo motoqueiro fantasma. Consumido por fúria, ele persegue seus algozes, matando alguns deles antes de desaparecer na noite. Na manhã seguinte, Robbie acorda acreditando que tudo não passou de um pesadelo, até perceber que um de seus olhos brilha em laranja. Assustado, ele retorna à oficina e, ao tentar dar partida no carro, é confrontado por capangas ligados ao antigo dono do veículo. Mais uma vez, ele se transforma. Após derrotá-los, ele foge para um ferro velho onde retorna à forma humana. É ali que o motoqueiro fantasma surge como seu reflexo e responde à pergunta de Robbie sobre o que ele é. A verdadeira pergunta é: o que nós somos? A entidade se revela como Eli. Diferente dos espíritos da vingança tradicionais, Eli não é um ser divino ou infernal equilibrado. Ele é um assassino em série satânico que, ainda em vida, matou brutalmente dezenas de pessoas em rituais antes de ser executado pela polícia em 1999. Sua alma permaneceu presa na casa onde os irmãos Rice passaram a morar, e eventualmente ao carro. Eli oferece a Robbie aquilo que sempre guiou o motoqueiro fantasma: vingança. E Robbie aceita a proposta. Quando retorna à oficina, ele encontra seu chefe assassinado e o carro roubado por um cartel de drogas. Possuído por Eli, ele se funde completamente ao veículo e ataca o cartel, enfrentando inclusive seu líder, que se transforma em uma criatura monstruosa após ingerir drogas experimentais. Porém, o motoqueiro vence. Pouco tempo depois, ele enfrenta e derrota mais um bandido, ganhando fama como um protetor do bairro. Sem querer se tornar um vigilante, Robbie passa a usar seus poderes para vencer corridas de rua, garantindo dinheiro para sustentar Gabe e passar mais tempo com ele, algo que enfurece Eli, que deseja apenas matar. Essa nova encarnação do motoqueiro chama a atenção de Johnny Blaze, que viaja até Los Angeles para confrontá-lo. O encontro acontece logo após Robbie, sob influência de Eli, matar acidentalmente um corredor de rua. Durante o confronto, Eli assume o controle total e foge, iniciando um plano de vingança contra um mafioso russo. Johnny consegue subjugar Eli utilizando o olhar da penitência e alerta Robbie sobre o perigo de permitir que aquela entidade desperte novamente. Mas o pior já havia acontecido. Ao voltar para casa, Robbie descobre que Eli, usando seu corpo humano, abandonou o Gabe sozinho, com fome e estado de choque. O trauma faz com que Gabe regrida mentalmente, tornando-se distante e vulnerável, algo que destrói Robbie por dentro. Mesmo assim, ele continua lutando. Após mais um confronto com uma gangue, Robbie toma uma decisão definitiva. Ele se une permanentemente a Eli, impondo suas próprias regras. Não seriam mais mortes indiscriminadas. A partir daquele momento, Robbie Reyes passa a usar o poder do motoqueiro fantasma para eliminar apenas aqueles que realmente possuam uma alma maligna. Com Robbie, o motoqueiro fantasma deixa de ser uma maldição divina e passa a ser uma arma nascida do desespero, da rua e da sobrevivência. Em uma realidade alternativa, em um futuro distante, Frank Castle já era um homem velho. O justiceiro havia sobrevivido mais do que qualquer herói apenas para ver o fim de tudo. A Terra foi atacada por Thanos, o Titã Louco. Um a um, os maiores heróis do planeta foram mortos. Não houve redenção, não houve reviravolta, Thanos venceu. Nesse futuro, agora conhecido como Thanos o Ancião, ele finalmente cumpriu sua missão: eliminar quase toda a vida do universo como oferenda à morte. Diante da extinção absoluta, Frank Castle fez o que sempre fez quando não havia mais esperança: desejou vingança. Ele faria qualquer coisa para impedir aquilo. Foi então que Mephisto apareceu e um contrato foi formado. Frank retornou à Terra como um espírito de vingança,
mas tarde demais. Tudo já havia sido destruído. Não havia mais criminosos, não havia inocentes, não havia propósito. A solidão e a quase imortalidade foi a única coisa que restou para Castle, o que o fez enlouquecer. Até que algo praticamente impossível aconteceu. Um Galactus moribundo chegou à Terra. Ao ouvir sobre a devastação causada por Thanos, Frank ofereceu seus serviços e Galactus aceitou. O motoqueiro fantasma tornou-se arauto. Por um tempo incontável, Castle e o Devorador de Mundos cruzaram o universo juntos até que Thanos retornou. Em um ato de brutalidade absoluta, o Titã Louco arrancou a cabeça de Galactus de seu próprio corpo. Mesmo com poder cósmico, Frank não conseguiu vencer. Cansado, vazio e sem mais ilusões, o motoqueiro fantasma cósmico aceitou a proposta mais absurda de todas: trabalhar para Thanos. Nos últimos dias do universo, Frank se tornou um servo do fim. Ele fazia recados através do tempo, alimentava o único ser vivo restante, um cachorro conhecido pelos estudiosos modernos como Hulk, e todas as manhãs usava o olhar da penitência em Thanos, não como uma punição, mas como entretenimento para ele. A maneira favorita do Titã Louco de reviver seus maiores feitos. No fim derradeiro, Frank lutou ao lado do Thanos jovem e do Thanos velho quando surgiu o Caído, um surfista prateado empunhando o Mjolnir, liderando a Horda da Aniquilação. Mesmo acreditando estar em pé de igualdade com seu antigo companheiro Arauto, Castle foi despedaçado pelo martelo de Thor. Mas nem isso foi o fim. Odin concedeu a Frank um lugar em Valhalla como recompensa por sua guerra eterna. Mas Castle recusou. Ele não queria descanso, não queria honra. Odin então fez algo inesperado. Devolveu a ele seus poderes como motoqueiro fantasma cósmico e o enviou para o tempo e lugar que escolhesse. Porque para Frank Castle, a guerra nunca termina. Essa é uma versão do motoqueiro de nível cósmica hiperpoderosa que combina o fogo infernal do espírito da vingança com o poder cósmico de um arauto de Galactus. Por isso ele é imortal, capaz de manipular energia, matéria e tempo, resistente a praticamente qualquer forma de dano, capaz de viajar entre dimensões e linhas temporais e portador de uma força e velocidade basicamente incalculáveis. Dentro da Marvel, o motoqueiro fantasma nunca foi um personagem único, mas sim um manto, um papel que atravessa épocas, estilos e gêneros diferentes das histórias dos quadrinhos. Em cada período da cronologia, o espírito de vingança assumiu uma forma diferente para refletir o tipo de história que a Marvel queria contar naquele momento, passando de uma lenda do Velho Oeste para uma figura mitológica, a um personagem trágico ligado ao ocultismo e ao terror, que é algo que a história da Marvel sempre esteve muito ligada a essa coisa mais bizarra. E apesar das mudanças de visual, poderes e personalidade, todos compartilham o mesmo núcleo. O motoqueiro fantasma existe para punir a injustiça quando os sistemas falham. E toda essa vasta mitologia fez com que ele se tornasse um dos anti-heróis mais famosos não só da Marvel, mas dos quadrinhos como um todo. Se você gostou desse mergulho pela cronologia completa dos motoqueiros fantasmas, comente aqui qual dessas versões é a sua favorita e qual você acha que tem a melhor história no geral. Se você gostou do vídeo e quer que eu comente a trajetória de outros personagens e suas mais variadas versões, não só de quadrinhos, mas de videogames, séries, animes, se inscreve no canal e deixe recomendações aqui também de quais eu posso falar sobre. E é isso, obrigado por assistir.